Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, segunda-feira. Rapaziada, desejo para todos que me acompanham aqui no canal uma ótima semana, tranquilo? Vambora, sem muita delonga. Primeira notícia, Rossi está treinando com o time. Temos a primeira foto, está aí passando para vocês nesse momento. Eu já tinha feito um vídeo ontem, né, falando bastante sobre o Rossi, a ajuda que ele dá pro time do Vasco hoje, né? Mas, cara... já que a gente tem essa foto, né, tem um motivo para falar sobre ele mais uma vez. Rossi que é um jogador essencial, galera. A gente lembra que o Rossi fez ótimas partidas recentes, né, ali contra o Fluminense, que deu assistência, contra o Coritiba, que deu assistência e fez gol. Então, cara, é importante o Rossi estar voltando e vai ajudar com certeza muito o Vasco. Não vou me estender muito, que eu já falei bastante sobre ele no vídeo de ontem, não é? Galera, vou voltar um pouquinho no tempo, cara, porque essa notícia me traz um sentimento e algo que eu ainda quero ver no Vasco. Mas eu vou explicar pra vocês rapidinho. Hoje completa um ano do dia que o Raniel marcou um gol de pênalti e interditou a Ilha do Retiro, naquele jogo que foi Sport 1, Vasco 1. Empate aquele, cara, que foi essencial pro Vasco subir da segunda pra primeira divisão, né? Nossa, aquele final de ano foi muito tenso, né? Mas, galera, cara, passou... Mas, cara, o que eu quero destacar, cara? Eu, como torcedor vascaíno, cara, eu achei aquilo tão massa, sabe? Tipo, o Raniel tá longe de ser um ídolo do Vasco. O Raniel tá longe de ser um craque, sabe? Mas eu sinto saudade da gente ter um jogador assim, estilo Edmundo, sabe? Aquele cara que vai lá na torcida adversária, ele bota a mão no ouvido assim, sabe? Então, cara, aquele momento ali, apesar de ter sido contra o Sport, todo respeito ao Sport, mas não é um grande time, assim, um time multicampeão, né? Mas, cara, eu quero ver algum dia, cara, que eu esteja vivo pra ver isso, né? Um ídolo nosso, um centroavante nosso fazendo um gol na Arena Corinthians, mandando a torcida do Corinthians calar a boca, sabe? Contra algum outro time, Grêmio, Internacional. Cara, eu acho que falta muito isso, cara, pro torcedor vascaíno, a gente aumentar um pouquinho a nossa marra, sabe? É do futebol, cara. O vascaíno que tá acostumado nos últimos anos a somente sofrer, passar perrengue. Então, cara, hoje completa um ano, né, daquele momento memorável que eu gostaria de ver novamente, só que contra times de elite, sabe? Seria muito da hora, cara. E o Raniel que foi importante, né? O Raniel foi importante no ano passado, apesar de tudo, e ajudou a gente a subir da segunda para a primeira divisão. Tranquilo? Agora eu vou para a notícia da capa do vídeo, né? União Boca da Gama. Você gosta desse nome? Galera, vamos para a notícia. O Boca Juniors chegará dia 1º/11 ao Rio de Janeiro e fará 2 treinamentos abertos no CT Moacir Barbosa nos dias 2 e 3 de novembro. Ou seja, o Vasco disponibilizou, né, no nosso centro de treinamento. Provavelmente o Boca Juniors vai treinar num horário ali oposto ao do Vasco, né? Se eu não me engano, a final da Libertadores é no dia 4. Deixa eu só ver aqui com vocês. Vamos lá, mês que vem, dia 4. Eu acho que é dia 4, se eu não me engano, às 5 horas da tarde. E, galera, cara, eu não vou ser hipócrita aqui com vocês, não vou ser. Eu vou torcer muito pro Boca Juniors ganhar do Fluminense, né? Faz parte do futebol, rivalidade é isso, né? É um título que o Fluminense ainda não tem, né? A Taça Libertadores. E se eles ganharem, eles vão ter um título que a gente já tem, né? O Vasco, que foi vitorioso em 1998. Então eu vou sim secar o Fluminense, vou torcer pro Boca Juniors e que o nosso CT dê muita sorte, né? Dê muita sorte lá pros jogadores do Boca, lembrando que eles têm o Cavani, né? Eles têm um jogador ruivinho ali, cara, me esqueci o nome, mas um jogador de qualidade. Eu acho que vai ser um jogo muito parelho, cara. Tô vendo muita gente falando, o Fluminense é muito assim, mas, cara, é o seguinte, o Boca tem muita experiência, principalmente em Taça Libertadores, se eu não me engano é o time mais vencedor da Taça Libertadores. Posso estar errado, ou é o Boca ou o River Plate, mas é um time que tem muita cancha, né, e os jogadores argentinos são muito cascudos, cara, no geral, né, e a gente tem o Cavani, que é uruguaio, mas é um jogador também muito experiente. Então, cara, eu vou sim torcer para o Boca Juniors e que o nosso CD dê muita sorte para eles. Vocês estão fechados comigo nessa, ou vocês vão ficar em cima do muro? Não torce pro... Não, vascaíno que é vascaíno vai ter que torcer pro Boca. Tranquilo? Então é isso, União Boca da Gama. Vamos lá, rapaziada, vamos continuar que tem mais notícias, né? Com mais de 32.800, o Vasco tem a 6ª maior média de público entre os clubes que disputam o Brasileiro de 2023. A imagem está aí na tela para vocês. E, cara, a gente tem muitos pontos para destacar, né, em relação a isso. Primeiro, cara, a gente lembra que São Januário, a capacidade é de 23, 22 mil, às vezes, né? Como mandante esse ano, o Vasco mandou alguns jogos no Maracanã, e ali no Newton Santos, no Maracanã, que eu me lembro, a gente mandou aquele jogo contra o Atlético Mineiro, a gente mandou o jogo contra o Palmeiras lá no primeiro turno,
Mandamos no Newton Santos o jogo contra o Fluminense. Eu acho que foram esses 3 jogos, cara, que a gente mandou longe de São Januário. Posso estar esquecendo de algum jogo, cara. Mas isso destaca muito, cara, que a gente tá com a 6ª maior média, né? Contra times, cara, que tem estádios com capacidade muito maior, né? A gente tem ali embaixo o Fluminense, né? Que tá abaixo do Vasco. Fluminense a média de 32.755. Lembrando que o Fluminense joga, né, cara, lá no Maracanã, onde a capacidade beira ali os 60 mil. Então o Vasco, mesmo jogando em São Januário, na maioria das vezes, a gente conseguiu bater o Fluminense. Batemos também o Atlético Mineiro, né? Que sim, está jogando na sua arena nova, mas em grande parte desse ano jogou lá no Mineirão, né? Que tem uma capacidade, se eu não me engano, ali beirando os 50 mil. E, cara, eu acho isso muito interessante. A gente tem um Grêmio também, que eu acho que a Arena Grêmio deve ter uma capacidade ali. Vamos ver juntos aqui? Vamos lá. Capacidade Arena Grêmio. Capacidade Arena Grêmio, ó, 55.396. Então, olha que beleza, né? O Vasco, cara, isso mostra muito que o torcedor vascaíno, ele lota todos os estádios que a gente joga, seja no Maracanã, no Newton Santos ou em São Januário. E, cara, a certeza que eu tenho também é que se São Januário tivesse uma capacidade maior, a gente ia estar ali nas cabeças, cara, brigando contra o Flamengo, sabe? Eu tenho certeza absoluta disso. Eu repito, cara, todo pré-jogo, que o torcedor vascaíno esgota todos os ingressos. Infelizmente, em São Januário, pra você ir é muito difícil. Somente aquele sócio que paga um valor a mais consegue comprar, né? Que não sobra ingressos ali pra aquele sócio torcedor que paga um valor mais simbólico, né? Porque, cara, simplesmente se esgotam tudo, cara. 22 mil são muito poucos ingressos. Então é a sede do torcedor, cara. O Vasco precisa aumentar a capacidade de São Januário, cara. Porque é o que eu falo sempre. O torcedor, ele tem sede. Ele tem sede de acompanhar o Vasco, independente do que a gente esteja vivendo, de um momento ruim, né? Que a gente, infelizmente, nesses últimos anos caímos 4 vezes pra 2ª divisão, né? Então o torcedor que é muito dolorido, mas mesmo assim ele tá muito perto, ele tá muito próximo, ele tem sede de consumir o Vasco de toda maneira, né, cara? Então essa média é um pouco interessante, porque a gente vê que mesmo com a capacidade ali pequena de São Januário, a gente consegue disputar ali com times que tem estádios com a capacidade muito maior, né? Então mostra a sede do vascaíno e que se a gente tivesse um estádio maior, a gente teria uma média ainda muito maior. Vocês concordam comigo? Então escrevam aí nos comentários, cara. Muito interessante, né? O Vasco ficando ali na frente do Fluminense, Atlético, Grêmio, até o Botafogo, né, cara? Tinha me esquecido. Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, tá bem abaixo ali, cara. Cruzeiro também, que joga no Mineirão, né? Então, cara, muito louco isso aí, né? Vamos lá, rapaziada, vamos continuar falando sobre estádio. A partida entre Botafogo e Grêmio, válida pela rodada 33 do Campeonato Brasileiro, acontecerá em São Januário. Então o Vasco aí retribuindo mais, entre aspas, o favor, né, que o Vasco pagou para jogar no Newton Santos, mas o Vasco vai disponibilizar São Januário para o Botafogo, né, jogar contra o Grêmio. Cara, eu acho isso muito interessante. Aqui no Rio, cara, eu vou ser sincero para vocês, o Botafogo é um time que eu olho com um olhar ali de amizade, sabe? Diferente da dupla Fla-Flu, que a gente tem toda essa dor de cabeça para jogar no Maracanã, né? Então o Botafogo ali na medida do possível liberou o estádio Newton Santos. Sim, teve bloqueios, a gente não pôde fazer mosaico no Newton Santos, a bateria teve um pouco de dor de cabeça, né, que antes era no setor leste, a bateria teve que ir pro setor norte, se eu não me engano, e, cara, a gente teve umas dor de cabeça, mas no geral é assim, cara, a gente tá indo fazer uma festa, entre aspas, na casa de outra pessoa, a gente não pode fazer a mesma festa que a gente faria na nossa casa, né, mas eu acho legal o Vasco retribuir isso aí. O gramado de São Januário é muito bom, com certeza não vai desgastar, né, o Botafogo jogar lá. E dizem que tem chance do Botafogo, cara, posso estar errado, ser campeão em São Januário, cara. Imagina que loucura, hein? O São Januário, que já viu outros times sendo campeão lá, né? O Palmeiras, se eu não me engano, em 2017 foi campeão em São Januário. E 2017 ou 2018. E mais uma vez aí tem a chance, né? Parece que de o Botafogo ser campeão em São Januário do Campeonato Brasileiro. O que vocês acham? Vocês emprestariam, se vocês fossem gestores de São Januário do Vasco, vocês emprestariam São Januário para outro time, para o Botafogo e para a dupla Fla-Flu? Com certeza não, né? Então escreva aí nos comentários. Então vamos lá, é o seguinte, diretor do Corinthians diz que o clube ainda não recebeu nada do Vasco pela transferência de Lucas Piton. A gente lembra que o Vasco recebeu o aporte financeiro da 777 semana passada, né?
Já pagamos algumas dívidas, pagamos a parcela que estava aberta do Jair, pagamos o Puma Rodrigues junto ao Nacional do Uruguai, pagamos o Capasso junto ao Tucumã da Argentina, né? Mas, aparentemente, o Vasco ainda tá devendo alguns times, né? E agora o Lucas Piton, cara, é o que eu venho falando. O Vasco tem que quitar todas as dívidas até o final do ano. Temos que começar 2024, cara, com o nome limpo na praça, vamos dizer assim, né? Porque quando o próximo ano chegar, a gente vai entrar naquela era de negociações. E, cara, o Vasco sendo visto como um mau pagador pode atrapalhar, cara. Negociações. Já é difícil contratar, né? Aqui no Vasco a gente sabe os perrengues que a gente passou esse ano pra trazer alguns jogadores. Então, cara, que quite essa dívida junto ao Corinthians relacionada ao Lucas Piton o mais rápido possível. Ainda mais sendo um jogador que tem grande chance de sair do Vasco. Eu venho falando, o Lucas Piton tem grande chance de sair do Vasco, muito pela sua dupla nacionalidade e pelo futebol que ele vem mostrando, né? Ele é o líder de cruzamentos certos no Campeonato Brasileiro. É um jogador extremamente necessário. Rapaziada, vocês estão sabendo que vai ter os Jogos Pan-Americanos de 2023 nesse mês? É, nesse mês ainda, cara. E é o seguinte, vamos ter representantes do Vasco lá no Futebol Sub-23. A informação é a seguinte, Lucas Figueiredo, como tá passando aí na imagem pra vocês, durante o treinamento da Seleção Brasileira Sub-23. A delegação viaja ainda esta semana para o Chile, onde disputarão os Jogos Pan-Americanos. A estreia do Brasil vai ser no dia 23/10. Então, cara, eu já tinha falado sobre essa situação uns vídeos atrás. Eu achei muito interessante. Eu acho que o Figueiredo ele teve oportunidades com o Ramon Dias, mas ele não conseguiu aproveitar. Eu me lembro que ele teve oportunidade contra o Atlético Paranaense, não jogou bem. Contra o Corinthians e não jogou bem. Então, cara, com certeza, do jeito que o Ramon Dias o Figueiredo iria ficar afastado. Igual a alguns outros jogadores, né? A gente vê o Orediano hoje afastado, a gente vê o Alex Teixeira hoje afastado. Então, cara, já que o cara ficaria parado, então a melhor coisa é isso, cara. Deixa ele ir pra seleção, mesmo sendo ali a Sub-23 e tal, pra dar visibilidade pro jogador, dar cancha, botar ritmo de jogo pro moleque, sabe? E toda a sorte do mundo pro Figueiredo, cara, que geralmente jogos pan-americanos é chupetinha, os times são bem fraquinhos, né? E, cara, que ele consiga trazer essa medalha pro Brasil de ouro, né? E que ele consiga ter destaque. E é o que eu venho falando, cara. Eu acho que o ano do Lucas Figueiredo vai ser 2024. Eu acho que 2024 vai ser ou vai ou racha, sabe? E toda a sorte do mundo pra ele. Então, rapaziada, é mais ou menos isso que eu trago pra vocês hoje. O pedido que eu faço sempre. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão. Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like e conto com o seu comentário. Canal Complexo Vascaíno na área, trazendo vídeo pra vocês todos os dias, igual eu já faço há 5 meses. Galera, muito obrigado por todos os comentários. Galera vem comentando bastante. Visualização tá aumentando aqui no canal. Então, galera, muito obrigado pelo apoio. Vocês estão me ajudando demais, tranquilo? Eu faço isso aqui, cara, com alegria, cara. Porque eu tô falando do meu time, cara. Nada como a gente falar sobre o nosso time. Tranquilo? Então, rapaziada, é mais ou menos isso. E amanhã tem mais vídeo, hein? Valeu, é nóis. Tamo junto. Valeu.